A Fórmula do Peregrino de Tiago Moita, capítulo 16, página 81, Ciência versus Espiritualidade. Parecia uma fotografia do inferno em ponto pequeno. Quem tivesse acabado de chegar a Bloomsville, outrora uma das cidades mais prósperas e pacíficas do país, não conseguiria arranjar melhor imagem para descrever o caos em que aí se vivia. O fumo enegrecido que cobria o céu era um reflexo do rastro de destruição deixado pelas duas forças mais extremistas e violentas do mundo naquela cidade, prestes a ser reduzida a ruínas. A polícia e o exército tentavam, a todo custo, conter os ânimos com balas de borracha, latas de gás lacrimogéneo e canhões de água, em vão. O apocalipse tinha descido naquela terra e não queria ficar por ali. Catherine e Gabriel chegaram à cidade e vislumbraram o fogo cruzado de ambas as fações rivais. Se numa rua haviam bandos de Skepticons e cialistas em contendas violentas, capazes de manchar de sangue e de vergonha as paredes das casas, noutras, assistiam a grupos de cialistas arremessando granadas e toda a espécie de engenhos explosivos contra clínicas de aborto e assaltando lojas de artigos místicos e sex shops, como se interromper a gravidez de uma mulher fosse tão pecaminoso como abrir as asas à imaginação do amor, ou comprar um artigo que permitisse alcançar a transcendência que eles não eram capazes de atingir. Mais adiante, encontraram bandos de Skepticons projetando coquetéis Molotov contra igrejas e outros locais de culto, apetrechados com fisgas apontadas contra espaços holísticos e farmácias homeopáticas, zombando das suas crenças, ideias e práticas com sarcasmo, violência e preconceito, por não acreditarem na sua capacidade de curar e resolver problemas que só a ciência, segundo eles, era capaz de solucionar. Algumas das vítimas perguntavam porque é que, em vez de atirarem pedras apanhadas no chão contra eles, não atiravam as pedras que guardavam no lugar dos seus corações. A cegueira falava mais alto que a dor e a morte. Ao dobrarem uma outra esquina, encontraram um cenário tão aterrador quanto o primeiro. Dezenas de cialistas assaltando o museu e a biblioteca municipal, destruindo e atirando pelas varandas e pelas janelas artefatos raríssimos com séculos de história e livros de todos os géneros e feitios, como se a ignorância resolvesse vingar-se da cultura, queimando livros em vez de os ler e apagando a memória de um povo em vez de a conservar. Os muros da cidade estavam manchados de slogans escritos pela mão fria do ódio daqueles bandos de fanáticos. Deus não existe, assassinos de Deus, inimigos da razão, ou morte aos ímpios, conspurcavam toda uma povoação entregue à gula do medo e do preconceito, pelo simples fato de terem dado mais ouvidos à pureza da tolerância que os cialistas não tinham tido e ao espírito da paz e da razão que os Skepticons nunca descobriram. Uma criança coberta de cinza, sangue e lágrimas tinha sido socorrida por um grupo de polícias. Nela, Catherine viu toda a dor e a maldade do mundo através dos seus olhos. Como chegamos a isto? Será que o homem não consegue aprender com os erros do passado? Cogitou, virando-se para Gabriel. O professor respondeu-lhe, sem desviar os olhos do volante. Com a Revolução Francesa e o triunfo das ideias iluministas, a religião começou a perder a sua influência e importância no seio da sociedade ocidental. Os homens da ciência, temendo um retrocesso civilizacional, decidiram que todas as técnicas e artes, como a filosofia e a medicina, deviam seguir escrupulosamente o método científico, como meio ideal para se alcançar a verdade dos fatos e se afastar de uma vez por todas o papel da religião no mundo contemporâneo. Movidos por esse pensamento, filósofos como Auguste Comte criaram o positivismo em 1848
E os filósofos do Círculo de Viena criaram o positivismo lógico em 1922, de forma a erradicar a metafísica e qualquer tipo de investigação científica que incluísse a existência de Deus ou a imortalidade da alma. E continuou. Mas a revolução positivista e científica não trouxe só benefícios para o progresso e bem-estar da humanidade. Se é verdade que, através dela, curamos doenças, nos deslocamos mais rapidamente, nos sentimos mais confortáveis e próximos uns dos outros, experimentamos uma abundância e um consumismo nunca antes vistos e chegamos à Lua. Por outro lado, assistimos à destruição do nosso planeta através da poluição que provocamos, dos recursos naturais que sugamos e destruímos a toda a hora, das espécies animais e vegetais que condenamos à extinção, dos vírus que ajudamos a modificar à custa da nossa insensatez a intoxicarmos o nosso organismo de fármacos, em vez de medicamentos mais naturais e eficazes. A visão do mundo que triunfou sobre a religião é uma visão materialista que nos deixou a todos num beco sem saída. O que vês nesta cidade é o preço a pagar por termos acreditado em todas as promessas que a ciência fez. Catherine refutou. Mas se não fosse a ciência, nunca teríamos tido a percepção exata do funcionamento da vida e de todos os fenómenos da natureza e do universo. O conhecimento científico não diminuiu o nosso apreço pela cultura. Pelo contrário. Revelou uma enorme segurança acerca da explicação da realidade e aprofundou a nossa humanidade. Gabriel interrompeu-a. E o que é a realidade? A observação que fazemos do mundo exterior a partir dos nossos sentidos? Como é que os cientistas chegaram a essa conclusão? Questionou. Catherine começou a raciocinar em voz alta. Bem, primeiro formula uma hipótese que tem de ser testada. Seguida, experimentam-na para ver se é verdadeira. E, por fim, aguardam o parecer dos pares para ver se conseguem reproduzi-la. Gabriel sorriu antes de responder. Entendo. Deixe-me partilhar um método alternativo. Para haver uma hipótese, temos de a equacionar, porque a ideia não deve ser apenas testada, mas também desprovida de qualquer preconceito por parte, não só de quem a formula, mas também quem vai tentar reproduzi-la, certo? E se esses pares forem movidos por preconceitos a respeito de outras hipóteses, como a existência de uma realidade invisível, por exemplo, que seja fonte de todas as coisas visíveis e invisíveis e esteja ao alcance da nossa consciência? Catherine sacudiu a cabeça. Consciência? E o que é que uma coisa tão ilusória como a consciência tem a ver com o método científico? Interpelou. Tem tudo. Se, por exemplo, pensarmos numa pessoa que amamos e depois pensamos no próprio amor, a pessoa que amamos dá rosto ao amor, mesmo sabendo que esse amor existiu quando nascemos, existe e sempre existirá até depois da morte. A essa percepção chamamos consciência. E foi graças a ela que grandes visionários e sábios como Osho, Sri Aurobindo ou Krishnamurti alcançaram uma sabedoria de tal maneira profunda e expansiva que assustou uma certa comunidade científica, a ponto de julgar ameaçada a própria ciência, respondeu Gabriel. E continuou. Sempre existiu um mundo visível e outro mundo invisível, ambos fazendo parte da realidade. Quando estes dois mundos se encontram, não é necessário escolher nenhum deles. Ao contrário da ciência, a espiritualidade, que já existe há milénios, oferece sabedoria, liberdade, realização e, ao contrário do que pensam os mais céticos, ela não desapareceu com a decadência da era da razão. A jornalista estava fascinada, mas também confusa. Se a espiritualidade e a consciência são assim tão importantes para compreender a realidade, por que é que os cientistas não a aplicam nas suas investigações? Inquiriu. Gabriel respondeu num tom mais sério. A resposta à sua pergunta resume-se em duas palavras. Superstição materialista. Para os cientistas ateus, toda a realidade tem de ser exterior. Tudo o que existe é o mundo físico porque é o único que é passível de ser traduzido em dados.
Mas é aí que essa superstição falha. Os nossos cinco sentidos impedem-nos de aceitar que os objetos, os bosques, os riachos, os átomos e os quarks estão ali e não para além dali. Todavia, quando sucedeu a revolução quântica de Max Planck e Albert Einstein, ficamos a saber que onde a natureza se torna ínfima, a matéria fraqueja e depois desaparece. Nesse instante, o ato de medir modifica o que vemos e o observador acaba por descobrir que está envolvido naquilo que observa. Esse é o campo que a espiritualidade conhece. O campo onde a observação passiva dá lugar à colaboração ativa e onde verificamos que somos parte da criação. A ciência nunca atingiu a objetividade pura e, a meu ver, nunca atingirá. Negar a importância da experiência subjetiva é menosprezar quase tudo o que dá valor à vida, como o amor, a fé, a arte, a beleza, a verdade e até a própria mente. Aceitar a mente como um subproduto do cérebro, como defendem as neurociências, é negá-la e fechar as portas da sabedoria e da intuição. O amanhã depende das escolhas que fizermos hoje. Catherine recostou-se melhor depois de ouvir aquela palestra improvisada de Gabriel. Tudo aquilo soava novo e, ao mesmo tempo, a confuso e a paradoxal. Não obstante, reformulou uma das perguntas do professor. O que é a realidade, afinal? Gabriel sorriu, mas não lhe respondeu. Sentiu a aragem de uma porta na mente da jornalista e um novo começo de uma jornada que mal começara nas suas vidas. Bloomsville era já uma miragem no horizonte, menos para o motoqueiro que perseguia o seu rastro, como uma sombra estrangeira nos seus caminhos.